Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à quarta parte, a quarta videoaula do estudo dos tecidos humanos. Estávamos estudando na nossa última videoaula sobre os tecidos conjuntivos, né? Vimos o propriamente dito e começamos a ver os especiais como cartilaginoso. Nessa videoaula, vamos estudar o ósseo e o adiposo. Bom, basicamente, então, o tecido ósseo vai formar os ossos, né? Então, o tecido ósseo ocorre nos ossos do nosso corpo. E a principal função dele é sustentar, né? Sustentar o quê? Sustentar o nosso corpo, ok? Assim como todos os outros tecidos, o tecido ósseo não é formado somente de células. É formado de uma célula envolta por uma substância intercelular, né? Uma matriz extracelular, que no caso do tecido ósseo é chamada de matriz óssea, tá? Diferentemente dos outros tecidos, essa matriz óssea ela é bem característica. Ela é composta de metade de substâncias inorgânicas, como sais ricos em cálcio, por exemplo, e metade ricas em substâncias orgânicas, como as fibras colágenas. Lembrando que as fibras colágenas são características do tecido conjuntivo, né? E o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo. Então, observe nessa figurinha a matriz óssea, né? Toda a parte em rosada aqui e as células em roxinho, né? Essas células estão separadas pela matriz. Lembrando que a matriz, ela tem metade dela inorgânica e metade orgânica. Dependendo do grau de ossificação, né? Essa matriz óssea vai sofrendo mineralização. O que é mineralização? Depósito de minerais, de substâncias inorgânicas. Existem basicamente três tipos de células no tecido ósseo: o osteoblasto, com B, o osteócito e o osteoclasto, que muitos alunos confundem o osteoblasto com o osteoclasto. E agora, no próximo slide, a gente vai ver a diferença dessas células. Então, vamos lá. Da mesma forma que o tecido cartilaginoso, eu espero que vocês tenham visto, né, a aula anterior, o tecido cartilaginoso tinha a célula jovem, que era o condroblasto, e a célula mais madura, que era o condrócito. Aqui vai ser a mesma coisa. A célula jovem que fabrica a matriz, a óssea, a matriz extracelular, é chamado de osteoblasto, né? Então, são células jovens, formam a parte orgânica da matriz óssea, além da parte inorgânica, por armazenar fosfato de cálcio, né? Que é a parte inorgânica, ok? Lembrando, o que é orgânico? Orgânico, parte orgânica é aquela rica em moléculas orgânicas. O que são moléculas orgânicas? Ricas em átomos de carbono, ok? E aí, quando essas células vão envelhecendo, elas vão se tornando os osteócitos. E o osteoblasto virando osteócito, ele fica cheio desses prolongamentos, desses canais, né? E eles vivem em lacunas, ok? Da mesma forma que o condrócito também tinha lacuna. Então, aqui, ó, o osteócito, né? E o osteoblasto. E em rosinha aqui é a matriz óssea, ok? Então, esses canalículos são importantes porque um se funde com o osteócito do outro e aí, então, eles ajudam na alimentação, ok? Então, ficam no interior de lacunas, manutenção da matriz óssea, né? Então, enquanto o osteoblasto faz a matriz, o osteócito mantém a matriz, ok? Porque ele tem baixa atividade metabólica. Então, quando morrem, são reabsorvidos e esses canalículos que eu falei, esses prolongamentos que são importantes na comunicação entre os osteócitos e os vasos sanguíneos que os alimentam. Agora, osteoclasto, com C, né? Os osteoclastos são células bem grandes, são células móveis que se movimentam e são células multinucleadas, olha a figurinha lá, com vários núcleos. O osteoclasto, ele é formado pela fusão de células sanguíneas chamadas de monócito. Então, os monócitos, eles vão se unindo e formando o osteoclasto. Para você não confundir com o osteoblasto,
Imagina que esse C é de comer. Por quê? Porque o osteoclasto, por ele ser móvel, ele vai comendo literalmente a matriz óssea, o osso, né? Então, ele é responsável pela regeneração do tecido. Dá a impressão que o osso, ele é fixo, né? Ele não sofre regeneração. Não, mas as células, elas morrem, a matriz óssea, ela é recomposta, ok? Então, quem faz essa comida, né? Quem remodela o tecido ósseo, quem regenera o tecido ósseo é o osteoclasto. Na minha época, o osteoclasto seria tipo o Pac-Man, sabe aquele desenho, aquele videogame que ele fica comendo assim as frutinhas, né? O osteoclasto tem mais ou menos essa função. Um exemplo de como que o osteoclasto é importante, né? Quando a gente coloca aparelho. Quando a gente coloca aparelho, olha aqui o aparelhinho fixo, né? Os nossos dentes têm que se mover, porque nós vamos ter que ficar com os dentes certinhos, não é? Para o dente se mover, o que tem que acontecer? Tem que degenerar o osso, porque o dente ele está preso na estrutura óssea. Então imagina que o dentista quer jogar esse dente para cá, para a direita. Então os osteoclastos, olha aqui, eles vão regenerando, vão comendo essa parte do osso, enquanto os osteoblastos vêm regenerando a outra parte. Então, graças a essas células, o osso pode ser remodelado, um absorvendo, né, a matriz óssea e o outro produzindo a matriz óssea. Bom, os ossos também, eles são cobertos tanto por fora quanto por dentro, no interior, de membranas que têm vasos sanguíneos chamados de periósteo e endósteo. Então, por fora é o periósteo, por dentro é o endósteo. Então, elas são membranas com vasos sanguíneos. Lembrando que o tecido ósseo é um tecido vivo, né? Então, se ele é vivo, ele tem células vivas. Se ele tem células vivas, essas células precisam de alimento, precisam de oxigênio, que é o quem leva o alimento e o oxigênio são os vasos sanguíneos. Nessas membranas também tem os osteoblastos, né? Que são essas células que vão produzir a matriz óssea. Então, importante na nutrição das células do tecido ósseo e como fonte de osteoblasto para o crescimento dos ossos e a reparação. Nós vamos ver que muitos ossos, principalmente os ossos longos, né? Eles têm duas regiões bem características. Uma cheia de cavidades, parecendo esponja de tomar banho, que a gente chama de osso esponjoso. E uma outra parte extremamente rígida, né? Que é o osso compacto. Então, olha bem a diferença, né? A diferença está somente na divisão dos elementos, tá bom? Na disposição, né, dos elementos, porque é basicamente a mesma constituição, ok? O que muda é que um tem cavidade e o outro não tem cavidade, mas a quantidade, o tipo de elemento é basicamente a mesma, ok? Então aqui está o resuminho do que eu falei. E quando ocorre a mineralização da matriz, né? Quando a matriz começa a ficar muito dura por causa do depósito de sais nessa matriz de substâncias inorgânicas, ok? Fica difícil que os vasos sanguíneos cheguem a todas as partes, todas as regiões dos ossos. Então existem essas ruas e essas avenidas aqui, né? Dentro dos ossos, que são chamados de canais de Havers e canais de Volkmann. Né? Os canais de Volkmann são os transversais e os de Havers são os longitudinais. Então, esses tubos, né, essas ruas por dentro dos ossos é onde passam os vasos sanguíneos e o sistema nervoso, as células nervosas. Em relação, continuando a estrutura dos ossos, né? A gente viu que no interior do osso pode ter osso esponjoso e osso compacto. Mas o que existe dentro desse osso esponjoso? Vai ter só ar dentro dessa esponja? Essas cavidades, né? O que se encontram dessas cavidades? Então, dentro dessa cavidade encontra-se a medula óssea vermelha, que é um tecido que vai produzir células sanguíneas, né? Então, o nosso sangue, né, é produzido dentro dos ossos,
Olha que interessante. E esse local é chamado de medula óssea vermelha. Vejam que quando a gente é jovem, young child aqui, né? 90% dos nossos ossos têm medula óssea vermelha, ou seja, produzem sangue. Conforme a gente vai crescendo, parte dos nossos ossos, por exemplo, aqui, né, da canela, eles vão parando de produzir, né? Olha aqui o nosso antebraço, vão parando de produzir medula óssea vermelha. Então, ela só fica restrita em alguns locais, como o fêmur e a bacia, que são os mais importantes, né? Que produzem o sangue, a medula óssea vermelha que produz o sangue. Em outras partes do osso, a gente tem o chamado medula óssea amarela, que é rica em tecido adiposo, que a gente vai ver depois do tecido ósseo, ok? Lembrando que quando a pessoa fica idosa, menos medula óssea vermelha é produzida. Então, olha a diferença de um adulto para um idoso. Então, conforme a gente vai avançando a idade, os nossos ossos param, né, de produzir células sanguíneas, né? A medula óssea vermelha fica restrita em apenas alguns ossos. E aqui uma fotinho para vocês estudarem. Gente, tecido ósseo, assim como todos os outros tecidos, tem muitos nomes. Por exemplo, a cabeça do osso é chamada de epífise, né? A estrutura óssea longitudinal é a diáfise, e assim por diante. Eu tentei trazer aqui um resumão do tecido ósseo, tá bom? Então, aqui para osso esponjoso, osso compacto, periósteo e assim por diante. A medula óssea. Não confundam medula óssea vermelha, por exemplo, com medula espinhal, tá? Medula espinhal é aquela que está na nossa coluna vertebral, tá? Medula óssea vermelha está dentro dos ossos. E então o tecido ósseo vai formar ossos e o conjunto dos ossos desses órgãos vão formar o sistema esquelético, que é o conjunto dos nossos ossos, né? Todos os nossos. Antigamente tinha que decorar todos esses ossos. Deus que me livre. Então, para que serve o nosso sistema esquelético? Para sustentar e para ajudar na movimentação, junto com os músculos, por exemplo, né? Proteção de órgãos internos, como, por exemplo, as costelas. As costelas protegem o coração, protegem os pulmões. Armazenamento de íons e minerais, como o cálcio, por exemplo, né? Os ossos têm depósito de cálcio. E além da produção de células sanguíneas, como a gente acabou de falar. E agora, para finalizar essa videoaula, nós vamos para o tecido adiposo. E o tecido adiposo, então, a principal característica dele é que ele vai armazenar lipídio, né? Armazenar gordura. Então, observem aqui as suas células, as células adiposas, né? Que elas são chamadas de adipócitos, ok? Adipócitos. E aí, quase todo o interior, quase todo o citoplasma dessa célula, ela é composta basicamente de lipídios. E qual que é a importância do lipídio? O lipídio é reserva de alimento. Então, quando você está numa dieta, você está com ingestão de pouco alimento, sua célula vai começar a pegar esse lipídio aí que está no adipócito e começar a queimar ele para produzir energia, ok? Vejam que no emagrecimento, um emagrecimento súbito, rápido, né? Você tem diminuição dessa camada aqui, dessa quantidade de gordura dentro dos adipócitos. Então, você está queimando, então a sua célula vai ficar com menos gordura, ok? Com menos lipídio. Qual é a função do tecido adiposo, né? O tecido adiposo, ele não tem só a função de ser reserva de alimento. Então, essa é uma das funções, reserva de energia. Mas ele também protege contra choques mecânicos, como se fosse uma almofadinha, né? E é como isolante térmico. Então, vocês percebem, por exemplo, que quem tem mais tecido adiposo, quem é mais gordinho, tem menos frio, porque funciona como tecido, como isolante térmico. O bebê quando nasce, ele tem uma quantidade de tecido adiposo altíssima, né? Então a mãe acha que o bebê está passando frio, mas na verdade ele tem menos frio do que a gente, porque ele tem mais tecido adiposo,
tá? Onde a gente encontra, não precisaria nem falar, né? O acúmulo de tecido adiposo se dá no abdômen e no bumbum, né? Mas a gente já falou isso lá em tecido epitelial. Eu gostaria que vocês vissem mais uma vez o corte transversal da pele, né? Então, a pele é um órgão. Se a pele é um órgão, ela é formada de vários tecidos. O tecido mais externo, que compreende aí a epiderme, né? É formado de tecido epitelial. E aí, logo abaixo vem a derme, que é tecido conjuntivo, frouxo e denso. E aqui em amarelo, nós temos, então, o tecido adiposo, que a gente chama de área subcutânea, ok? Antigamente, essa parte amarela era chamada de hipoderme. Por isso que eu coloquei entre aspas, porque hipoderme é um termo em desuso, ok? Então, essa última camada da pele é feita de tecido adiposo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente volta com a próxima aula com o último tipo de tecido conjuntivo, que é o sangue.